Olha aí, meu amigo, o governo Lula ferrando os mais pobres no Brasil mais uma vez. Como era de se esperar, já é a praxe desse governo e tá aí cada vez mais consolidado. Agora que foi feito um ofício do Ministério do Planejamento, ou seja, lá do pessoal da Simone Tebet, responsável por essa pasta e tudo mais, um ofício direcionado à votação do orçamento que deve acontecer nas próximas semanas, provavelmente na próxima semana algo já deve seguir nesse sentido, mas o governo solicitou um corte de quase 8 bilhões de reais no Bolsa Família, meu amigo. Um bocado de gente vai perder o benefício sem sombra de dúvidas, né? E principalmente levando-se em conta que o orçamento já está sendo executado para 2025. Lembre-se, a votação é do orçamento desse ano que já está chegando no final do terceiro mês, meados do terceiro mês praticamente. E bem, o governo então, para conseguir esse corte, vai ter que segurar valores para o final do ano, o que representa uma retirada de pessoas provavelmente do benefício substancial. Claro que o Lula vai fazer isso, claro que o governo dele vai cortar do Bolsa Família, vai cortar onde? Da Lei Rouanet, vai cortar das verbas destinadas aos luxos do Palácio da Alvorada, às viagens internacionais? É claro que não, meu amigo. Para essa galera tem grana sobrando. Agora, para o pessoal mais pobre, bem, são eles que vão pagar a conta. O Lula não falou que colocaria o pobre no orçamento? Tá aí, cumprindo a promessa. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso. Pois bem, o governo fez uma série de alterações, na verdade. Tem um ofício aqui do pessoal lá do Ministério do Planejamento e Orçamento, tá aqui, né? Direcionado lá para o senhor Júlio Arcoverde, que é o presidente da Comissão Mista de Planejamento do Orçamento, né? Enfim, é a comissão que vai decidir o projeto finalizado para o orçamento a ser votado pelos parlamentares no momento oportuno, né? Também enviado em cópia para o senhor o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Enfim, com alterações no projeto de lei aqui orçamentária, né? Então, a ideia principal por trás disso é uma variação de receitas e despesas, que vai levar necessariamente a algumas alterações. No caso do Bolsa Família, estamos falando de um corte na ordem de 7 bilhões 687 milhões de reais, né? Acho que eu estou na frente aqui do número, deixa eu subir um pouquinho mais. Isso aqui, tá aqui, Bolsa Família, e tá cortando no final muito grande a tela, mas são 7,7 bilhões de reais, mais ou menos, de corte. Uma grana violenta, sem sombra de dúvidas. Tem coisas que vão aumentar, tem coisas que vão ser reduzidas. Qual que foi a alteração? Então, de maneira geral, os itens mais relevantes dentro desse ofício apresentado. São 3 bilhões de reais a mais para o auxílio gás. Isso aqui já era bastante previsto. Eu tenho falado disso há algum tempo aqui no canal, que o auxílio gás, conforme ele havia sido prometido pelo governo Lula, gastaria muito mais do que os recursos de 2024, por exemplo. Tanto que, por causa do atraso na votação do orçamento, o auxílio gás iria ficar prejudicado. Talvez já tenha até ficado prejudicado, assim como aquele programa lá dos caminhões-pipa lá no Nordeste e tudo mais, né? Mas já se previa que o auxílio gás, com a reformulação proposta pelo governo Lula, iria demandar muito mais recursos. Então, é natural que esse valor seja incrementado no orçamento. Além disso, houve um aumento de 8 bilhões nos gastos previdenciários previstos, que é outra coisa também que eu vou te falar, meu amigo. No ano passado, o governo Lula apresentou um orçamento que foi aprovado e subestimou absurdamente os gastos previdenciários. É impressionante como esse desgoverno é incapaz de fazer cálculos precisos, trabalha com o otimismo do otimismo. Então deram uma piorada na questão previdenciária com a previsão de mais 8 bilhões de reais dos gastos previdenciários, o que evidencia, é claro, o quanto o rombo da Previdência é um problema seríssimo para o orçamento brasileiro, para o equilíbrio fiscal da nossa economia. Aí, em decorrência disso tudo, né,
Estamos falando aqui de 8 bilhões a mais de gastos com a Previdência, 3 bilhões de gastos a mais com o auxílio gás. O governo pediu um corte de 7,7 bilhões de reais no Bolsa Família. Ou seja, tirou de um lugar para cobrir em outro. E aí é claro que é interessante levantar esse ponto. Será que o auxílio gás é mais importante que o próprio Bolsa Família? Enfim, né? E é outro ponto que é as despesas previdenciárias estão ocupando cada vez mais espaço no orçamento, tirando o lugar, por exemplo, aqui do Bolsa Família. A verdade é que dava para encaixar esse corte em outro lugar, sem sombra de dúvidas. Mas a decisão que foi tomada pela Junta de Execução Orçamentária, que é formada aqui pelo Ministério da Fazenda, o Ministério aqui do Planejamento também, o Ministério da Esther Dweck, que eu esqueci qual que é o nome do ministério, são tantos que eu até me confundo, e acho que a Casa Civil também. Não tenho certeza, né? E eu não tenho certeza se o Lula aprovou isso aqui, se ele estava sabendo, ou se ele vai pagar de doido em breve e falar que foi um erro da equipe, que ele não foi consultado e etc. Vai saber, né? Mas isso aqui foi encaminhado para a Comissão Mista do Orçamento e, enfim, é um negócio que foi apurado pelo Estadão, bem interessante de forma geral. E é claro, né, já havia previsão de cortes no Bolsa Família, só que a previsão é que existia antes desse ofício aqui, era de um corte de 2 bilhões de reais, que foi anunciado lá atrás no pacote de corte de gastos do governo, aquela embromação toda que a gente conhece muito bem. Então, o que aconteceu na prática foi um aumento desse corte no recurso do Bolsa Família. Foi quadruplicado, praticamente, o corte. Então, é basicamente isso que o governo quer fazer com o orçamento. Limar valores para as famílias mais pobres, tirar isso aí sem sombra de dúvidas, né? Agora, olha só, o pé de meia não entrou nesse ofício aqui, não foi previsto, né? A conta com as despesas do programa pé de meia. Só que ele solicitaram no ofício que esses valores fossem suplementados depois da aprovação da lei. Porque você sabe, o Tribunal de Contas deu aquela permissão para o Lula continuar pedalando esse valor, continuar gastando sem previsão orçamentária, mas deu um prazo de 120 dias, se eu não me engano, para isso ser regulamentado corretamente e entrar lá no orçamento deste ano. Então, o Ministério do Planejamento falou que esse ajuste aí vai ser feito via suplementação, né? Depois da aprovação do orçamento, do projeto de forma geral do orçamento aí, e vai aumentar bastante, né? São 10 bilhões de reais estimados que não passaram pelo orçamento, uma pedalada violenta de forma geral, né? Enfim, é uma série de problemas que estão relacionados com essa questão de cortes e ajustes e tudo mais. Tem outros itens aqui, por exemplo, que foram cortados, né? Quase 5 bilhões de reais em ações de implementação de escolas em tempo integral, que era uma das prioridades do MEC lá no início do mandato do Lula e que agora está na listinha de cortes. É aquela história, cortar gastos do Lula e da Janja, isso não vai acontecer. Cortar PAC, essa grana dada para empreiteiras e coisas do tipo, não, definitivamente isso não está previsto. Cortar a Lei Rouanet, lei de incentivo audiovisual, não, esse pessoal precisa de dinheiro, esse pessoal apoiou o Lula, foram fundamentais para a eleição do Lula. Então, claro que eles querem ganhar a grana deles e essa grana não está ameaçada absolutamente, porque tem muito dinheiro para tirar do Bolsa Família. Pois é, meu amigo. Olha para quem está sobrando essa história, olha quem que vai pagar essa conta no final. Mas não posso dizer que me surpreendo com isso. É sempre essa crueldade no governo Lula. Quando a coisa aperta, ele corta dos mais pobres. Olha aí, meu amigo, finalmente saiu o índice, o IPCA de fevereiro, o índice oficial de inflação do governo, disponibilizado pelo IBGE, lá do Márcio Postman. Pois é, e meu amigo, foi um desastre completo, como era previsto, mas a gente não sabia o tamanho do problema. 1,31% de alta, é impressionante, isso é um descalabro completo que mostra o quão desequilibrada está a economia brasileira sob a batuta do maestro Lula, o maestro desafinado com seu inseparável ajudante, tão incompetente quanto Fernando Haddad. É o maior índice para o mês de fevereiro em 22 anos, desde 2003. Fevereiro de 2003, nós não temos um índice
tão ruim assim, diga-se de passagem, lá no início do primeiro mandato do Lula. Só o Lula para conseguir se superar mesmo. É impressionante o nível de desarranjo econômico em algo que eleva o índice anualizado para 5,06%, muito acima do teto da meta, e o que nos indica que sim, vamos continuar com uma taxa Selic elevada ainda por um bom tempo. Então vamos dar uma olhada nesse número aqui, ver as repercussões disso de forma geral, o que puxou esse índice para cima e conversar. Será que ele não pode ser pior do que isso, na verdade? São dados do IBGE, não é mesmo? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, já estava prevista a divulgação do IPCA para hoje, dia 12 de março, dia que eu estou gravando este vídeo, logo na parte da manhã. Então o IBGE divulgou esse dado desastroso. E vamos fazer logo o disclaimer a respeito dos dados do IBGE. Você sabe, se você me acompanha há algum tempo aqui no canal, que eu prefiro muito mais os dados da Fundação Getúlio Vargas. Os dados lá do IGPM, IGPDI, enfim, os índices gerais de preço que são disponibilizados pela Fundação Getúlio Vargas. E o IGPDI, que é do mês fechado, né, de fevereiro, ficou abaixo do que isso aqui, inclusive. Por que ficou abaixo? Porque o mês de janeiro não foi tão maceteado quanto foi o mês de janeiro aqui do IBGE. É claro, isso aqui é a variação de preços, né, um índice geral de preços, uma cesta de preços de um mês para o outro. Então, no mês de janeiro, o índice foi de 0,16%, que caramba, ninguém acreditou nisso aqui. Ninguém levou a sério esse índice. É óbvio que ele iria disparar bastante, porque tudo que foi maceteado lá em janeiro iria acabar repercutindo bastante agora. Por exemplo, o principal fator nesse sentido, o fim do bônus de Itaipu, conforme já estava previsto, né? E aqui eu faço logo uma consideração. Infelizmente eu não vou saber falar qual foi o instituto, a empresa que fez uma previsão sobre o IPCA, mas eu fiz um vídeo aqui na época, em janeiro, se eu não me engano, ou no começo de fevereiro, aliás, falando dessa previsão de que estava previsto um índice IPCA na faixa disso aqui mesmo, acho que era 1,34 que eles previram, e os caras acertam mesmo. É impressionante a leitura que eles fazem do mercado. Cravaram nisso, eu achei exageradíssimo na época. Eu falei, se acontecer isso vai ser uma hecatombe. E aconteceu. Olha aí, meu amigo, o dado que nós temos, o número que nós temos aqui. Então, na comparação com o IPCA e os índices da Fundação Getúlio Vargas, a coisa fica mais clara, a discrepância, numa análise de longo prazo. Então, enquanto que o índice anualizado do IPCA chega a 5,06%, lá no IGP, no caso o IGPDI, que eu fiz a análise mais recente, esse índice está chegando a 9%, que é muito mais realista, muito mais próximo da realidade, embora eu considere baixo ainda. Para mim, a realidade é ainda pior. Vamos olhar os dados do mês, então, depois a gente passa para a inflação anualizada. O principal ponto aqui, realmente, é a alta da energia elétrica, né? É o principal fator, realmente, o que pesou mais. Só o bônus de Itaipu, o fim do bônus de Itaipu, no caso, né, representou um avanço de 16,8%. Representa 0,56 pontos do índice percentual, ou seja, quase a metade do índice todo de inflação se deve só à energia elétrica, que é, inclusive, aqui uma reversão total da queda que aconteceu em janeiro com o encarecimento, né? Porque em janeiro caiu 14,21%, agora subiu 16,8%. No frigir dos ovos, houve um aumento sim de dezembro para cá no preço da tarifa de energia elétrica. Mas não foi só isso. Isso aqui é metade do índice. Se tirasse, o índice continuaria muito alto ainda. O índice mensal, para ficar no centro da meta da inflação, tem que ficar abaixo de 0,3% ao mês. Né? Para ficar dentro ali do limite máximo tolerável, tem que ficar um pouco abaixo de 0,4%. E olha, se você tirasse isso daqui, ficaria aí 0,65%.
tá ruim ainda, mesmo se você tirar o aumento da tarifa de energia elétrica, se você desconsiderar isso tudo de forma geral. Mas o principal fator aqui realmente, né, a principal alta em fevereiro, fora essa questão aí da energia elétrica e tudo mais, é a habitação, né? Aqui é a maior alta, um impacto muito grande, né? Que o impacto de 0,65% de maneira geral, né? É o grupo principal, um grupo que agrega vários fatores, como o fator aqui da energia elétrica, mas você tem alimentação também com uma alta considerável, né? Alimentação e bebidas aparece aqui com uma alta considerável, que representa 0,15 pontos percentuais direto no índice que a gente considera aqui o índice IPCA. É uma alta muito grande. E é interessante porque no mês de janeiro isso aumentou também esse grupo. Só que o índice geral ficou baixo por causa do bônus de Itaipu. Então veja como o preço dos alimentos está subindo mês a mês. Com ou sem bônus de Itaipu, o preço dos alimentos segue em alta considerável. Eles falam aqui que é uma desaceleração em relação a janeiro. Meu amigo, tá subindo pra caramba. Não dá para ficar subindo percentualmente pra caramba todo mês. Tem que ter ali algum grau de reajuste. Teve, obviamente, também previsto, já tinha falado sobre isso, o gasto com transportes, com os combustíveis principalmente. A alta considerável que teve, enfim, são muitos fatores que aconteceram num momento muito ruim. Acabaram se somando e trouxeram um índice, meu amigo, que se aproxima de um índice argentino. Eu não sei qual que é a inflação alta de preços, né? Lembrando que isso aqui a gente está falando de índice de alta de preços. Não sei qual é a inflação da Argentina para fevereiro, não achei esse número hoje, provavelmente não foi divulgado ainda, mas deve ser divulgado nos próximos dias. Em janeiro, o índice foi de 2,2%, se eu não me engano. Agora, se o índice de fevereiro vier abaixo disso, abaixo de 2%, digamos, 1,9%, vai ficar bem parecido com o índice brasileiro. E aí eu te pergunto, será que nós já viramos a Argentina e apenas não sentimos isso? Falta muito para afirmar. Agora, a verdade é que a inflação anualizada disparou de uma forma assim absurda, meu amigo. Olha o patamar em que nós estamos, olha esse gráfico, né? As barras, olha a diferença de todo o restante. E principalmente, considere aqui essa linha azul como sendo o teto da meta, os 4,5%. Nós estamos efetivamente, aqui passou um pouquinho, não aparece, mas em outubro passou um pouquinho do teto da meta, né? Veja aqui que nós estamos já há 6 meses acima do teto da meta de inflação. É um descontrole, não tem como tratar isso de outra forma. 6 meses superando o teto da meta é uma coisa assustadora e não tem previsão de melhora para isso. Por quê? Aqui você tem o gráfico anualizado, né? Então, veja que o que piorou muito foi a saída do mês de fevereiro, que estava bastante controladinho aqui, pequenininho, para entrar essa estrovenga que foi medida agora de 1,31%. E esse valor alto vai ficar dentro dessa taxa aqui por um ano ainda. Então vai subir todo o restante, vai manter essa taxa elevada por muito tempo. Pense que só isso aqui representa quase a metade da inflação, do centro da inflação da meta, que é 3%. Então, veja que o mês de fevereiro escangalhou tudo nesse índice, sem sombra de dúvidas. Aí, na próxima leitura, este mês de março, que aliás, na leitura, fizeram errado, porque não é daqui. Aliás, está certo, né? 0,83 que saiu para entrar 0,31. Agora, março vai ser esse valor pequenininho controlado aqui, que vai sair para dar entrada para um outro patamar. Qual que vai ser? Vai ser menor do que isso? Vai ser deflacionário? Acho pouco provável. Então, se houver aqui algo pior ainda do que isso, esse 5,06 vai continuar subindo indefinidamente. Já está muito fora da margem de tolerância. Enfim, é um desarranjo econômico completo que tem como grande culpado o governo Lula, sem sombra de dúvidas. E não há, no horizonte próximo, no curto prazo, nenhuma indicação de que isso vá melhorar. Então, meu amigo, o índice IPCA de fevereiro foi divulgado, uma catástrofe completa, 1,31%, uma coisa completamente descontrolada.
o que eleva o acumulado de 12 meses para mais de 5% e obriga, obviamente, o Banco Central a continuar apertando a questão da taxa Selic. Pois é, o meu xará, Gabriel Galípolo, vai ter que continuar adotando uma política de restrição monetária, sem sombra de dúvidas, um aperto que vai pesar bastante na economia brasileira. Semana que vem nós já temos uma reunião do Copom. Espera-se que a taxa Selic seja aumentada em 1 ponto percentual e a grande dúvida, o grande questionamento é para onde que a taxa vai depois? A partir do cenário atual inflacionário, qual vai ser a decisão a ser tomada pelo Copom? Qual vai ser o indicativo agora e qual será a próxima decisão? É isso que está em jogo neste momento. Vamos conversar sobre essas possibilidades. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito, pode ter certeza disso, né? Pois bem, então, vários economistas foram consultados pelo pessoal da Veja para falar a respeito disso, né? Do resultado do IPCA, uma catástrofe completa, e como que isso vai repercutir na tendência de alta de juros que nós vivemos neste momento. Copom se reúne na próxima semana e já está meio que definido que a taxa Selic vai subir 1 ponto percentual. Isso já é garantido, né? Então, atualmente, a taxa está em 13,25%, vai subir para 14,25%. Isso aqui já está garantido. E provavelmente, também já é quase certo que vai subir no mês de maio. A grande questão é quanto que vai subir no mês de maio quando tiver a próxima taxa Selic. Porque o mercado antes estava com a opinião oscilando entre 0,5 e 0,75. Isso poderia fazer a taxa Selic chegar a 15%, portanto, mas a opinião majoritária era de uma alta de 0,5 ponto percentual mesmo, indo para 14,75. 14,25 é o que vai chegar em março, talvez em maio aumentasse apenas entre aspas, 0,5 ponto percentual. Mas não dá para cravar isso no atual cenário, na atual conjuntura. O próprio Gabriel Galípolo já tinha falado abertamente que o Banco Central tinha consciência de que a meta de inflação, o teto da meta seria estourado pelos primeiros 6 meses deste ano, pelo menos. E nós estamos aí, né, consideravelmente com a meta superada com o mês de fevereiro, tá? 5,06% no acumulado. O teto da meta é 4,5%, tá muito longe. E tem que ser feito um esforço muito grande para fazer esse número voltar para os 4,5% na pior das hipóteses, né? Melhor seria os 3%, que é o centro da meta de inflação. Então, o próprio Gabriel Galípolo já mandou a real, já sabe que o cenário está muito ruim e vai continuar muito ruim pelos próximos 3, 4 meses, pelo menos, obrigando o Banco Central a fazer constantes apertos na taxa Selic, colocando ela ainda mais elevada. Agora, qual que é o teto dessa taxa Selic? Até quanto que isso pode subir? A gente não sabe de fato, né? Então, tudo bem que o índice IPCA já era previsto, inclusive eu já falei aqui no canal que tem uma análise lá do final de janeiro, começo de fevereiro, que tinha cravado acho que 1,34% de taxa IPCA para fevereiro. O pessoal aqui do BMG cravou 1,33%, ou seja, o pessoal já estava meio que consciente de que o IPCA chegaria nesse patamar elevado. Só que isso não é algo simples, ainda assim, não é algo irrelevante, não é algo que passa batido. É um índice que é tão elevado que, mesmo previsto, causa toda sorte de preocupações, né? Então, isso é um cenário muito desafiador para a política monetária, que vai obrigar um avanço nesse sentido, que a gente não sabe ainda por quanto tempo. Porque havia uma expectativa de que se chegasse, de fato, até maio, no limite da taxa Selic, com uma queda logo na sequência. O pessoal aqui, inclusive, né, fala do pessoal do Banco Inter, aqui o André Valério, que é economista do Banco Inter, falou o seguinte, que é bem provável que o Banco Central continue mais ou menos no sentido da ata da última reunião. Só que ele falou que pode chegar aqui a um aumento de 50 pontos base lá
em maio, né, até 14,75, só que é bem provável que esse cenário não seja exatamente esse, porque ele considera isso muito incerto. Então, provavelmente, na opinião dele, o Copom não vai se comprometer com nada em relação a maio na próxima reunião. Vai aumentar um ponto, isso já é meio que garantido, mas não vai colocar definido já de antemão qual vai ser o patamar para maio. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer que pode subir menos, né, esse economista do Banco Inter. Obviamente não vai subir menos do que isso. Isso aqui é o mínimo que vai ter de alta em maio da taxa Selic. O que ele está dizendo é que o Copom não vai fechar a porta para altas superiores a isso. Talvez o Copom não julgue ser interessante nesse momento, depois de o que vai ser aí 3 altas seguidas de 1 ponto percentual, de 1 ponto base, né, da taxa Selic. Talvez não seja conveniente, não seja prudente prometer uma alta elevada, só deixar em aberto que vai haver uma alta, provavelmente vai haver mesmo em maio, todo mundo já está precificando isso, inclusive, né? Só que não vai colocar um valor definido para evitar criar expectativas que eventualmente o próprio Copom terá que frustrar para cima, né? Fazer coisas piores ainda do que se previa, porque, caramba, meu amigo, a taxa Selic está subindo muito nos últimos meses, essa é a verdade. E a grande aposta do pessoal é o teto disso aí, que estamos numa tendência de alta bastante distendida, é um fato, só estão querendo prever aí os agentes do mercado até onde isso vai chegar. Enquanto não chega, meu amigo, quebradeira de empresas e negócios que não são expandidos, dívidas que se tornam impagáveis, calote e tudo mais que se espera num cenário de alta de inflação, né? Então, muito provavelmente, o Banco Central vai ser pressionado para aumentar mais 1 ponto percentual na reunião seguinte e ainda aumentar o tom da sua comunicação, fazer uma comunicação dura, justamente para dar um choque no mercado, mostrar que o Banco Central está disposto a fazer o que for preciso para controlar a inflação, porque ela está fora de controle, está saindo totalmente dos rumos do prumo que se poderia esperar, com repercussões de longo prazo na economia que ainda são difíceis de mensurar, porque é um fenômeno que está se agravando mês após mês e é difícil prever para onde que ele vai. É claro que tudo indica que o mês de março vai ter uma inflação mais controlada que a de fevereiro, que foi puxada para cima por uma série de fatores, mas ninguém imagina, por exemplo, uma deflação. Ninguém imagina uma correção do que aconteceu em fevereiro. Na verdade, fevereiro foi uma correção do que aconteceu em janeiro, né, que teve um índice um pouco baixo, fevereiro veio arrebentando tudo. E março ainda é uma grande incógnita, embora sim o impacto da taxa Selic possa ajudar a puxar um pouco as coisas para baixo. Infelizmente, para o Brasil como um todo, para o Gabriel Galípolo, que adoraria fazer algo diferente nesse sentido, né, e até mesmo para o governo Lula, infelizmente para todos, esse ciclo de alta vai permanecer ainda algum tempo, com a elevação da taxa Selic provavelmente chegando a 15 pontos, o que vai dar uma apertada muito forte na economia brasileira. Meu amigo, a alta no preço dos alimentos é um castigo, um flagelo para o povo brasileiro. É aquela história, é o Lula basicamente se vingando de todo mundo que colocou ele na cadeia no passado, do povo que pediu pela sua prisão. Enfim, o cara voltou com sangue nos olhos, disposto a estragar completamente a vida do povo brasileiro, fazer todos sofrerem. E bem, a alta de preço dos alimentos, que esses animais da grande mídia chamam de inflação de alimentos, já expliquei um monte aqui no canal que isso não existe, é um erro completamente bizarro tratar a coisa nesse nome, com esse tipo de terminologia que não faz o menor sentido, mas é um problema recorrente que tem se tornado cada vez pior agora nesse desgoverno Lula, e de uns 6 meses para cá a situação se tornou extremamente crítica, a ponto do brasileiro começar a ter que comer coisas como carcaça de frango, espinha de porco, que é suã, e às vezes só comer arroz com feijão mesmo, porque não dá nem para comprar ovo, fazer um ovo frito, porque o ovo continua caro para um caramba. Vamos conversar sobre isso, falar sobre essa triste situação que impacta principalmente na vida dos mais pobres e que tem que ser colocada integralmente na conta do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito,
Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, isso ajuda muito, mas muito mesmo o meu canal, pode ter certeza disso. Pois bem, pessoal do Globo aqui faz um apanhado a respeito da alta de preços no Brasil, um apanhado até histórico, é claro. Querem dizer que a culpa não é do governo Lula, é algo endêmico, é algo até cultural da política brasileira, é um problema crônico brasileiro, né? Desde os anos 2000, o preço dos alimentos subiu 485%, contrastando muito com a alta aqui dos itens da cesta do consumidor, 329% é o índice médio de inflação desse mesmo período, né? Com o arroz subindo 535%, o feijão subindo 500%, né? O alface quase 1000%, laranja 1600%, enfim, tudo ficando muito mais caro do que a média. O que nos faz chegar à conclusão bastante óbvia, principalmente nestes tempos de Lula 3.0, que a média, que o índice IPCA, o índice de inflação, não serve de absolutamente nada, porque está muito longe de mensurar aquilo que realmente importa para o povo brasileiro, para a população mais pobre, que é uma parte substancial da população brasileira de maneira geral, né? Então o pessoal faz aqui uma explicação do porquê que o preço dos alimentos está elevado, a baixa produtividade, né? Então realmente o Brasil precisa melhorar nesse sentido. Nada disso aqui, absolutamente nada disso. Baixa produtividade é um problema? Sim, é um problema. Invasão de terra é um problema. A guerra do governo contra o agronegócio é um problema seríssimo. Toda aquela mentalidade anticapitalista que nós temos no Brasil, que piora todos os negócios e obviamente respinga no agronegócio, é um problema também, mas nada disso explica os últimos 6 meses que nós estamos vivendo. Se a gente pegar aí de outubro para cá, talvez até setembro para cá, uma janela, um recorte um pouquinho maior, o grande problema está realmente na questão fiscal do governo Lula, que descambou numa alta considerável do preço do dólar. E isso faz com que o real fique desvalorizado, logo os produtos brasileiros produzidos aqui no Brasil mesmo, né, itens produzidos aqui no Brasil, ficam baratos para o gringo vem e compra. E aí a demanda por esses itens produzidos no Brasil sobe consideravelmente. O que acontece? Nós temos que concorrer com o gringo nessa história, uma demanda crescente lá fora, uma demanda total maior, crescendo ainda, representa um preço subindo e subindo bastante. E os insumos comprados em dólar ficam mais caros, desde itens aí usados para produção, coisas importadas também, enfim, tudo isso fica mais caro, o preço tem que ser repassado para o consumidor final, o preço sobe também. Então você tem essa conjuntura de fatores econômicos decorrentes de uma péssima gestão fiscal no Brasil, você já engatilha o problema, já tem alta de preço só aí. Aí vem algum choque, como o problema com a gripe aviária lá nos Estados Unidos, uma quebra de safra e coisas do tipo. Esse problema que causaria sim algum incômodo, causaria aumento de preços e tudo mais, ainda que sazonal, esse problema é potencializado por causa do desarranjo interno. Aí o que era para ser um probleminha, vira um problemão, que é o que nós temos agora, com preços disparando consideravelmente. Ou seja, o Brasil não fez o dever de casa certinho, o governo Lula acabou com o real, fez o real se tornar uma moeda extremamente desvalorizada, e por causa disso nós não estávamos preparados para lidar com nenhum tipo de choque, por menor que fosse. Aí veio um choque até um pouco maior, aí, meu amigo, a coisa desandou por completo. Como que fica para o mais pobre isso aí? Porque uma coisa é ficar falando disso. Câmbio, e PIB, IPCA, e taxa Selic, e o PIB potencial, o hiato do produto, essas coisas que ninguém entende e ninguém leva para a vida cotidiana. O que importa realmente é o preço de tudo lá para o consumidor final e o quanto que o poder aquisitivo dele cai. O quanto que o pobre começa a substituir os itens que são recorrentes na sua compra, no carrinho do supermercado, na mesa do almoço, do jantar, do café da manhã, por outros itens, ou mesmo deixa sem esses itens. Porque são algumas etapas que mostram a deterioração econômica.
no dia a dia, na prática, no cotidiano, no chão de fábrica. Não é o recessão técnica, nada disso, esses termos não. O que importa mesmo é mensurar a queda econômica no dia a dia. A primeira coisa que acontece é o supérfluo ser cortado. Isso a gente já está vendo tem alguns meses. Queda no varejo, principalmente com eletrodomésticos, com bens duráveis, que são coisas que podem esperar. Eu já falei disso aqui no canal várias vezes. Aí depois a gente tem o corte de itens que têm um valor agregado maior, e idas a restaurante, coisas do tipo, isso para de acontecer ou acontece numa menor intensidade. Aí quando isso já não é suficiente para segurar a queda no poder aquisitivo, começa a substituição de itens que precisam ser comprados. Então a proteína animal, você está lá comprando a carne de boi que você gosta, você para comprar porco, frango, ovos, enfim, né? Essa é uma outra etapa, um pouco mais já de queda econômica, um degrau mais abaixo, que é quando você começa a substituir itens caros, necessários, por itens baratos. Começa a trocar aí uma qualidade inferior, enfim, né? Um sabor que não é aquele que você queria, mas você tem que comprar um negócio mais barato para caber no orçamento. E aí vem um degrau ainda mais abaixo, que é você não conseguir mais comprar. Nem os substitutos você consegue comprar mais. E nós estamos, infelizmente, para muitas pessoas no Brasil, mais do que deveria, dada a situação que o Lula encontrou o Brasil quando ele chegou, né? Sempre tem pobreza no Brasil, tem pobreza extrema, mas os índices estavam bastante controlados, né? Isso mudou completamente, sem sombra de dúvidas. Então, cada vez mais gente se encontra nesse patamar agora, de simplesmente não conseguir nem substituir os itens, porque não tem dinheiro para fazê-lo. E tem casos aqui que foram averiguados, né? O pessoal da DW, aqui o All News acabou repercutindo também essa notícia, mas alguns casos ali em São Paulo, por exemplo, né? Uma dona de casa aqui que tem 3 filhos, né? Inclusive uma moça acamada. Então veja que é uma pessoa que não tem um poder aquisitivo grande de qualquer forma, e essas pessoas são as primeiras impactadas em qualquer variação, em qualquer crise, por menor que ela seja. E aí o que acontece? A pessoa aqui, ela, por exemplo, diz que ovos, né? Café e ovos são artigo de luxo para ela hoje. Pois é, meu amigo, é uma situação bastante complicada. E aí o pessoal fala, né? Aqui que a ideia, né, é substituir os itens por coisas mais acessíveis. Então essa dona Ionara aqui, ela substituiu a carne vermelha 6 meses mais ou menos para trás, que é mais ou menos o período que eu falei que a coisa ficou feia de verdade. E aí ela começou a comprar outros itens. Tem dia aqui que ela só come arroz e feijão, não tem mais o que comprar para os filhos dela. E aí, né, falou que eles não gostam de salsicha, que é um negócio muito mais barato. E, bem, ela substituía a carne de boi por ovo, que é um negócio com um preço mais acessível. Mas o ovo está muito caro, não dá para fazer isso também. Tem dia que é só arroz e feijão. E aí ela tem uma estratégia que é comprar a carcaça de frango, né? Direto nas granjas, lá nos frigoríficos, que custa R$30 e pesa 4 quilos. Então é um preço muito acessível, sem sombra de dúvidas, né? E aí ela dá um jeito de fazer alguma coisa, uma sopa, né? Uma canja, refogado, e aí isso dura até umas 2 semanas para ela, né? Ela compra também a suânia, que é a espinha de porco, que é uma mistura aqui de osso, carne e gordura suína, R$10 o quilo, e aí o pessoal compra, né? Alguma coisa, ela vive de doações também. Enfim, até uma senha ela consegue comprar de vez em quando, mesmo assim ela passa apertado. E tem gente também, né, que tem uma condição um pouco melhor, que ainda assim tem que ficar fazendo substituição de itens. Por exemplo, trocando a carne bovina por carne de frango, que é mais barata, obviamente tem uma qualidade proteica razoável ainda assim, né? O café eles ainda tomam, só que compram o mais barato que tiver, né? Isso aí, todo mundo sabe como é que funciona isso na prática, né? Enfim, a situação está deteriorando bastante a ponto de vários degraus econômicos já terem sido descidos. E, infelizmente, quem paga mais caro essa conta e primeiro é a população mais pobre. Olha aí, meu amigo, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso maravilhoso, brilhante, muito competente presidente da República, numa reunião com ali para lançar aquele negócio do consignado lá do E-Social e tudo mais, pediu ao mercado, fez um apelo, um clamor,
disse: não tenho dúvida da seriedade do governo. Qual seriedade, presidente Lula? Eu acredito que o governo tem seriedade sim quando o assunto é quebrar o Brasil, falir o Brasil, fazer o Brasil ir para a bancarrota e para o fundo do poço. Isso o governo Lula está fazendo com uma maestria impressionante. Agora, o que o Lula espera do mercado? Que o mercado acredite nas bobagens que ele fala, nas promessas furadas que ele faz, nos engodos. Talvez o mercado tenha acreditado lá em 2022, muitos acreditaram e a culpa é do mercado também de estarmos nessa situação deplorável hoje. Mas a verdade é que a paciência de todo mundo está acabando e acabando muito rápido. O Lula falou disso, elogiou ao Fernando Haddad, falou que ele é muito bom, tem uma gestão boa, mas tem problemas de comunicação. Sempre é esse negócio de comunicação, a desculpa esfarrapada do Lula. E falou, o Molusco falou que não quer ser um Donald Trump, não quer ser um Javier Milei. Não, Lula, nem se você nascer de novo você vira o Javier Milei. Vamos conversar sobre esse tema então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode clicar no botão Seja Membro, torne-se um membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o Lula conversou ali, né, num evento em que ele estava fazendo o lançamento do programa Crédito do Trabalhador, que é o consignado para o pessoal que tem carteira assinada. Estava participando então desse evento aqui e falou o seguinte, né? Disse: espero que nunca duvidem da seriedade deste governo. Nós somos aventureiros, todos aqui têm compromissos com suas histórias. Né? Qual que é a história do Lula? Eu fico pensando, a história do Lula é ser um cara que parou de trabalhar lá nos anos 70 e nunca mais voltou a trabalhar na vida. Cara que passou a maior parte da vida privada, vamos colocar assim, antes de entrar na política, sendo sindicalista, ou seja, não trabalhando. Depois viveu da política desde aí, sei lá, final dos anos 80, talvez até um pouco antes. Acho que ele estava na Assembleia Constituinte, inclusive, né? E depois, chegando à presidência da República, o governo mais corrupto da história, os maiores esquemas de corrupção da história e ainda por cima o governo que fez o Brasil mergulhar numa crise econômica quando o mundo todo estava se recuperando da crise anterior. Então, meu amigo, essa é a história que o Lula tem a preservar, o compromisso com a história dele, essa é a história que ele tem a apresentar. Mas enfim, né? Seriedade do governo. Não há seriedade nenhuma no atual governo. Todo mundo tá careca de saber disso. Por quê? O Haddad fala uma coisa, o Rui Costa vai e desdiz o que o Haddad falou. Aí a Gleisi Hoffmann, enquanto era presidente do partido do Haddad, do partido do Lula, do presidente da República, vai, desmente publicamente o Haddad, ou critica publicamente o Haddad. E aí o Lula também não colabora. Cada um puxa para um lado, cada um fala uma coisa, cada um parece ter uma opinião, uma ideologia, cada um quer fazer a coisa de um jeito. Que seriedade que tem nessa história? Que grau de confiabilidade se pode esperar de um governo como esse? Aliás, é o grande problema, de fato. Estamos falando de um país com uma enorme insegurança em todos os aspectos. A jurídica, que é a mais conhecida, obviamente, a mais fundamental, mas essa insegurança política leva a todo um cenário de incertezas que reflete num câmbio bastante desfavorável para o real, numa taxa de juros futura lá nas alturas e uma série de problemas acessórios que a gente conhece muito bem, né? Então, o Haddad estava presente, todos os que eu citei aqui, mais o Luiz Marinho, né? Ou seja, o Fernando Haddad, o Rui Costa, Gleisi Hoffmann e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. E aí o Lula falou que o governo está sofrendo aqui com desinformação, com a desconfiança infundada do mercado em relação à política econômica, né? Uma política econômica boa dessas aí, redondinha, né? Uma política econômica que trouxe o arcabouço fiscal, que fez o diabo para aprovar isso aí, e que enterrou o arcabouço fiscal no ano seguinte. O governo que não consegue sequer manter a própria âncora fiscal funcionando. Como que ele quer, esse governo, o Lula, que o mercado não desconfie do governo? Não, uma desconfiança infundada, né? Olha o valor que o dólar chegou. Olha para onde que a taxa Selic está caminhando. Um ano atrás o dólar estava abaixo de R$5. No final do ano passado bateu 6,20, quase 6,30. E a taxa Selic estava numa tendência de queda
que já foi interrompida e vai para uma tendência de alta muito pior do que a anterior. Como confiar numa política econômica dessas? Como não desconfiar do rumo que o Brasil está tomando sob a batuta desse tipo de gente aqui? E o próprio Lula, obviamente, né? Mas o Lula falou, não, as medidas boas tomadas pelo Haddad vão demorar algum tempo ainda para surtir efeitos positivos. E aí eu te pergunto, qual medida que ele tomou, né? Qual medida que o Ministério da Fazenda tomou? O corte de gastos do ano passado, porque a mais recente foi essa. O corte de gastos lá do ano passado, aquela merreca, aquela mixaria que a própria isenção do imposto de renda vai acabar superando. Meu amigo, qual que foi a medida apresentada pelo Fernando Haddad que não deu fruto ainda? Porque se foi alguma coisa lá atrás, o arcabouço fiscal, ou então a reforma tributária, né? O arcabouço fiscal já está vigorando há muito tempo, já era para dar resultados. Se é a reforma tributária, nem começou a vigorar ainda, nem vai vigorar nesse governo. Ou seja, do que o Lula está falando especificamente? Eu não sei dizer. E aí ele disse, né, que se o mercado colaborar, terminaremos o governo com Haddad passando para a história como o melhor ministro da Fazenda, né? Vai, mas não é hoje não, meu amigo. Paulo Guedes nunca serão, né? Cara, aqui, pelo amor de Deus, não tem nem palavras para descrever o que o Lula falou, um mentiroso contumaz, é óbvio, mas aqui ele passou de todos os limites, né? Mas ainda assim ele aproveitou para criticar o Haddad, falou que nem sempre ele é o mais feliz com o microfone. Lá ele, né? Falou para ele, Haddad, é preciso passar mais charme, né? Não é passar mais charme. A verdade é o seguinte, o Haddad tem uma ideologia, tem um método, tem um modelo econômico que ele acha que é o mais correto, acha que é o mais viável. E eu sempre falo aqui no canal, o Haddad é um grande incompetente, falando da história dele, né? Falei da história do Lula. Falando da história do Haddad, o que ele tem a apresentar é péssimo ministro da Educação, pior prefeito da história de São Paulo e também um péssimo ministro da Fazenda até o presente momento. Ainda assim, tem coisa muito pior disponível no mercado da esquerda. Se não fosse ele no Ministério da Fazenda, seria um Guido Mantega, por exemplo. Aí, meu amigo, o Brasil já teria quebrado há muito tempo. Com 6 meses de governo, o Brasil já teria quebrado. Então, o Haddad é ruim, é incompetente, é um péssimo ministro da Fazenda, sem sombra de dúvidas. Mas qualquer alternativa hoje para ele, na atual conjuntura, no atual cenário, seria muito pior. Para pensar. O Lula sacou o Alexandre Padilha das relações institucionais e colocou a Gleisi Hoffmann. Se o Lula saca o Fernando Haddad hoje, você acha que ele vai colocar um Henrique Meirelles? Um Pércio Arida? Um Armínio Fraga? Você acha que vai colocar um desses caras no comando do Ministério da Fazenda? Vai colocar um Guilherme Boulos para fazer isso, um Guido Mantega, uma Dilma Rousseff. É isso que nós teríamos. Então, né? Obviamente o Haddad tem algum grau de ortodoxia econômica na cabeça dele, coisa que o Lula não tem. Por isso que há esses atritos constantes e por isso que o Haddad fala uma coisa, depois ele tem que desdizer, ou alguém tem que desdizer o Haddad logo na sequência. E o Lula ainda afirmou, né, que ele falou, eu não tenho direito de fazer algum absurdo com esse país, economia não se faz com mágica, a gente não inventa, etc., e etc., né? Ele falou, eu não quero ser um Trump, eu não quero ser um Milley. Do ponto de vista econômico, não ser um Trump hoje é uma excelente ideia, uma excelente proposta, né? Não vou ser o Donald Trump, não vou ficar fazendo as maluquices que ele está fazendo lá, que até o momento para mim são completamente inexplicáveis, mas eu não quero ser um Milley? Meu amigo, como assim? O Javier Milei está fazendo milagres na Argentina. Ninguém hoje nega isso, ninguém tem coragem de negar que as coisas estão mudando na Argentina do ponto de vista econômico. O cara pegou um país arruinado e está dando a volta por cima. Lá, é claro que o Lula não quer ser o Milei e nunca conseguiria, ainda que ele tentasse. O Lula não tem essa competência, não tem essa tenacidade, sem sombra de dúvidas. Mas é engraçado ainda porque o Lula fala, não quero fazer bravata. Caramba, o Lula só faz bravata o tempo todo, né? Eu tô tranquilo, sereno, tenho um bom governo, bons ministros, bom presidente de banco, bons deputados, bons amigos sindicalistas. Meu amigo, imagine se esse pessoal fosse tudo incompetente, como é que seria, né? Se esses caras hoje são bons, imagina se fossem ruins. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.